Olá, meus irmãos e amigos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do mini-curso sobre música na igreja, criado pela Igreja Batista Jordão. Até aqui nós já caminhamos por conceitos teóricos, conceitos práticos muito importantes por sinal. Mas hoje, nosso assunto mexe diretamente com o coração de quem serve ao Senhor através da música. O tema desta aula é a prática na ministração do louvor. Nós vamos discutir uma das maiores crises dos ministérios atuais. O falso foco de querer apenas fazer uma apresentação musical para impressionar as pessoas com técnica isolada, ao invés de buscar uma ministração espiritual que glorifique a Deus e edifique a igreja. O pastor Lucas foi o professor desse encontro e ele vai nos lembrar que a nossa verdadeira identidade não é a de um artista focado em exibição, mas sim de um servo dedicado ao altar. E para deixar esse aprendizado ainda mais rico, a aula conta com a participação dos nossos comentaristas, o coordenador da Escola Bíblica, o nosso irmão Gilvan Júnior, o professor Adson e o seminarista André. Agora prepare o seu coração, pegue papel, pegue caneta para anotar os pontos principais e entenda de uma vez por todas que o maior instrumento da sua ministração sempre será a sua própria vida. Fique agora com a nossa terceira aula. Cante comigo. O Espírito de Deus está aqui. Operando. E vocês vão fazer o back. Vocês vão fazer o back. Vai. O back. Cante, igreja. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Oh, coisa linda! Os cativos e oprimidos livres são. Aleluia! Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, glória a Deus! Não fizemos ontem, mas fazemos hoje, né? O Espírito de Deus está aqui. A gente ficou tocar essa música ontem, não tocamos. Estamos tocando aqui. Opera onde? Aonde? Corações. O que é que traz? Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Exalte, cante, exalte ao Senhor. Por quê? Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Sinta o Senhor. Baixinho. Você consegue sentir a presença de Deus? Amém? Eu sinto a presença de Deus. É possível sentir a presença de Deus porque a presença do Senhor traz paz. A presença do Senhor traz esperança. Traz esperança. Às vezes pode vir com uma sensação assim de arrepio. Não sei. Você pode perceber alguma coisa diferente. Eu não sei como é que vai ser aí a tua experiência. Mas tem a ver com sensações. Tem a ver com sentir. Tem a ver com sentir. Se você para se conectar, você sente. Do contrário também, se sua cabeça estiver em outro lugar, se você estiver assim, se as distrações, aí você também se desconecta, também faz parte. O que eu estou tentando mostrar aqui, que a conexão do louvor tem a ver com o ministério, mas também tem a ver com o seu coração.
Se não houver uma entrega da igreja, se não houver uma abertura no coração para adoração, não vai funcionar. Não depende só do ministério, porque é um conjunto, é a igreja com o ministério, é a igreja e ministério, não é separado. Nós somos um grupo só que exaltamos ao Senhor. É por isso que a preocupação na elaboração de repertório, de tudo. A igreja conhece a música? Se a igreja não conhece, então vamos fazer com que a igreja conheça. Porque se não cantar junto, não fica legal. A igreja tem que participar. Se não sabe cantar, bata palma. Sofeje, pastor, sou desafinado. Não importa. No meio do povo, quando todos cantam, não existe desafinação. Quando todo mundo canta, acabou, fica tudo lindo. E quando a gente canta, a gente invoca o nome do Senhor, a gente glorifica o nome do Senhor. Pai, eu quero contemplar. Presta atenção, Gilvan. Presta atenção mesmo. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e em verdade. Ó que lindo, ó. Não há cante, cante, só cante. Eu no santo lugar. Cante, só cante. Eu quero te entronizar. Cante entre os querubins. Oh, leva. Ó que lindo. Lá do trono. Eita, coisa maravilhosa. Pelo novo e vivo caminho. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono. Oh, glória a Deus! Pra ti. Essa foi a introdução da aula. Essa foi a introdução da aula de hoje. Vamos aos slides. E os meninos vão aqui nos ajudar na coordenação aqui. Meus irmãos, eu estudo sobre isso há muitos anos. Há muitos anos. Fui ministro de louvor dessa igreja. Fui ministro de louvor de outras igrejas. Subi em alguns palcos da vida. Mas nenhum é igual a esse aqui. Nenhum. Nenhum é igual a esse aqui. Nenhum é igual ao altar do Senhor. Isso aqui é um privilégio. É um privilégio você poder fazer parte disso aqui. É uma oportunidade maravilhosa. Quando eu fui tocar lá na Globo, no Altas Horas, no início dos anos 2000, a gente tinha um projeto e aí a gente foi tocar lá. Com os artistas nacional, aquela coisa toda. E aí a gente vai ficando envaidecido. De onde eu tô, meu irmão? Você já chega em Natal assim, já. Hã? Onde é que eu tô e tal? Quando eu
Quando a gente pousou no avião e tal, cheguei lá no Projac. Aí vendo gente famosa e tal, né? Aquele negócio. Aquele rapazinho, aquele chileno que servia Jô Soares. Aquele garçom, né? Alex, o nome dele. Ai, transitava com os artistas. Loborges, do Clube da Esquina. Lulu Santos, Marisa Hota. Gente lá com esse povo. E eu digo, meu irmão, que negócio legal. E aí, a gente era muito bem tratado. Quando eu fui lá subir no palco, chegou a equipe de som. Nicolas, rapaz, você quer que amp? A gente tem um Fender, a gente tem um Pive, você quer o quê? Eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? Sabe, um negócio assim, que você vai ficando encantado, Clebão. Eu ia usar uma coisa dessa aí, se eu tivesse lá de novo, né? Você vai ficando encantado com uma coisa. Aí quando eu fui ao camarim tomar banho, pra botar a roupa e fazer a roupa a caráter, Deus falou comigo. Eu estava desviado nesse momento, estava afastado. Eu tinha fé, acreditava em Deus. Subi no avião orando e desci agradecendo. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, meu filho. Vai, entrega lá os meninos, pega. Querem água? Traga para os meninos do louvor também. Hoje eles vão ser professor também. E aí Deus falou comigo, eu tomando banho, no chuveiro, Deus falou comigo. Foi algo muito impactante. Deus falou comigo. Ele disse assim, Lucas, eu trouxe você aqui. Olha só o que é que Deus me diz. Eu trouxe você aqui para mostrar a você que aqui não é o seu lugar. Uau! Deus falou grandemente ao meu coração. Depois eu sentei com um dos diretores do projeto. Fui conversar com ele. Aí ele me disse, compartilhou algumas coisas que todo aquele mundo de fantasias foi por água abaixo. Eu sentado com ele, aí ele, Lucas, tá vendo isso aqui? Lucas, é assim, rapaz, para fazer isso tem que ser assado. Aí eu fui começando a ver todos os bastidores da coisa, como funciona. E aí eu fui, virgem, meu irmão. Enfim, Deus me mostrou. Voltei para Natal, continuei aqui durante algum tempo, depois voltei para a igreja, aqui estou, enfim. E aí, esse ambiente que nós estamos, esse altar, que não é palco, ele é um ambiente de consagração. E é por essa razão que a gente não sobe aqui de qualquer jeito. O irmão Gilvão vai falar mais sobre isso no próximo domingo. Sobre a vida de quem ministra vida. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a prática da administração do louvor. Formação de excelência para ministros, cantores e instrumentistas. A prática com excelência. Você que faz parte da área do louvor, que canta, que toca, ou você que também está aí na igreja e participa, porque vocês também fazem parte disso. Vocês fazem parte desse lindo coral. Ó, o falso, está bem pequenininho aí, mas eu vou ler para vocês. O falso foco, a maior crise dos ministérios atuais. Ali onde está um pouco apagado, eu vou ler para vocês. Ó, apresentação musical. O que é uma apresentação musical? Você vai fazer uma apresentação musical, geralmente tem. Qual é o foco? Impressionar pessoas. O meio é a execução técnica da coisa. Resultado, a excelência dos músicos. Só que não tem adoração. Ou se tiver adoração, a finalidade é outra. É destinada a outro caminho. Então, quando a gente tem uma apresentação musical, o que você tem é alguém que vai desenvolver uma técnica de um instrumento com muita dedicação para apresentar aquele público o melhor que ele tem. O alvo é alcançar o público, é alcançar o seu coração no que diz respeito a mostrar a excelência da música, o virtuosismo e tantas outras coisas. Essa é a apresentação musical. Se você vai para um teatro, assistir uma peça, algo do tipo, é o que você vai ter. A gente chama de entretenimento. Você vai ali se distrair daquilo que você está vivendo, um estresse, alguma coisa. E até mesmo se você vai para a terapia, alguns psicólogos orientam, rapaz, busque desopilar, desconectar um pouco. E faz bem. Não tem problema nisso. Faz bem, distrair faz bem. Agora, não é a mesma coisa daqui. Não é a mesma coisa daqui, desse ambiente. Não é. Não é. Ministração espiritual. Qual é o foco? Glorificar a Deus
e edificar a igreja. Primeiro ponto, onde nós aqui, a gente se diferencia. Nós do altar. A gente glorifica a Deus e edifica a igreja. A técnica, a técnica submetida ao coração. É uma técnica que está rendida a todo um propósito, a todo um objetivo. Se a gente sobe aqui e a gente não consegue entregar um louvor em que a igreja também se conecte com a adoração, eu entendo que a gente não cumpriu nossa missão como ministério de louvor. Se a gente não glorificou a Deus, se a gente não abençoou a igreja, então a gente não cumpriu a nossa missão. Tá? João capítulo 4, verso 23, está ali pequenininho. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Espírito tem a ver com alma, verdade tem a ver com palavra. Da forma certa. E esse texto, o contexto é com a mulher samaritana. E Jesus deixa muito claro, vocês estão adorando de forma errada. Vocês estão adorando de forma errada. E aí Jesus começa a desconstruir essa ideia de lugar de adoração em um ponto geográfico. Não é mais em Jerusalém, não é mais no lugar X, não é em Meca, não. É onde o povo de Deus estiver reunido. Ali, a habitação do Senhor. O lugar de habitação do Deus Todo-Poderoso sai do templo e vai para o coração. É o que diz o texto de Coríntios. Vós sois templo e morada do Senhor. Diga aí que coisa linda. Aí isso para a mordomia cristã é importante, sabe por quê? Como é que você tem cuidado do templo do Senhor? Né? Que agora é o seu corpo, é a sua vida. É por essas e outras razões que você, como servo de Deus, tem que tomar cuidado com o que você faz com o seu corpo. É por isso que o envolvimento na prostituição, ele destrói o corpo. Ele destrói aquilo que é morada de Deus. Por isso que você se descaracterizar de uma forma a entender que eu nasci assim, mas na realidade eu sou assim. E você vai destruindo aquilo que Deus construiu. Isso é uma mensagem, isso é uma prática totalmente distante da vontade de Deus. Distante mesmo. É uma afronta. Você é templo e morada do Espírito Santo. Avancemos. Aqui não tem artista. A identidade do ministro não pode ser um artista. Não pode. Ele é um servo. Amém, igreja? É um servo. Ontem a gente terminou de tocar. A gente foi lá na Igreja Batista do Natal. E eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero pedir desculpas à igreja, porque eu informei pouco a igreja do Senhor. Eu acho que eu deveria ter informado mais. Eu coloquei lá no meu Instagram, mas eu deveria ter circulado mais. Porque assim, a Igreja Batista do Natal tem uma influência muito positiva na nossa igreja. Numa próxima oportunidade eu não cometeria esse erro, tá, gente? Me desculpa. Era pra gente ter fechado o ônibus e ido pra lá. Era. A gente ter alugado o ônibus e ir. Eu cometi um erro, gente. Me desculpem. E a gente estava lá na Igreja Batista do Natal, fazendo louvor, e foi uma bênção. Não foi, meninos? Foi bom demais, mano. Foi bom. E sabe o que é interessante, Atos? São as mesmas músicas. Nosso repertório é o mesmo, onde a gente vai. As irmãs, eu não sei, as irmãs que acompanham a gente, eu agora tenho uma certa suspeita, Clebão, por que as irmãs não ficaram no templo, ficaram lá na salinha? Digo, vou escutar a mesma música de novo? Né? Sabia? Brincadeira. Elas ficaram por causa das crianças. Mas as mesmas músicas, mas têm o mesmo poder de impactar os corações. Canções que a gente canta há décadas alcançam os mesmos corações. Claro, cantar um cântico novo ao Senhor é bíblico. É certo que o repertório tem que estar sendo atualizado. É certo. Mas o Espírito Santo habitando, dá tudo certo. Então, a gente lá, os meninos cansados, eu chamei os meninos aqui, vem cá, eu quero abençoar a vida de vocês. Juntando todo mundo, eu disse, Kleber vai pagar uma pizza para vocês hoje.
né? E eles foram, comeram uma pizza ali no Clebão vai pagar, porque Clebão é um giro do Senhor, ele vai pagar as pizzas para vocês, vão ficar de boa, né? E aí eu disse, eu preciso de vocês amanhã de manhã aqui na igreja, porque vocês vão dar aula comigo. Gladson tinha um compromisso, desmarcou e veio para cá. Clebão dorme às 3 da manhã, veio para cá, né? O único que tem tranquilidade aqui é Daniel. Daniel é uma benção, meu irmão, né? Daniel é benção demais. Aqueles dois ali dão trabalho para vir com a gota, viu? Daniel é tranquilo. E eles estão aqui como servos de Deus, obedientes, para abençoar a sua vida com o talento que Deus deu a eles. Assim como esses rapazes aqui. Adson, acho que eram umas 8 horas, não sei. Pastor, cadê o material? Eu tinha esquecido que eu tinha que passar o material para eles estudarem. O material está pronto desde sábado de manhã, mas eu esqueci. Se Adson não tivesse falado, e agora? Certamente, ou esses caras ficaram madrugada estudando, ou acordaram mais cedo hoje para ver o material. Para quê, gente? Para abençoar a sua vida com o talento que Deus deu a eles. Não parece não, mas é verdade. Para abençoar você. E isso é... Tá vendo como é verdade? Eles estão cochichando aqui, ó. Servo. Servir uns aos outros. Ministrar significa servir. Quantas e quantas vezes o irmão Múcio aqui, ministrando na vida da igreja, mas passando por situações bem difíceis. Cadê Múcio? Ei, Múcio. Né? Ou o irmão Nicolas aqui tocando, ministrando na igreja, também com seus desafios. E assim como cada um nos departamentos, a professora que vem dar aula no departamento infantil, às vezes não está legal, mas vai lá e entrega ali o seu suor e o seu talento para servir. Nós somos servos. Existe uma nomenclatura que é muito popular nas igrejas hoje em dia, que é voluntários. Não é? Você é voluntário. Biblicamente não existe isso. Nós não somos voluntários. Nós somos servos. Servos de Deus. O trabalho voluntário é quando eu puder. O serviço do Senhor não. É prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, é isso, queridos. A gente é servo. Então, é óbvio que vai ter momento que você não vai poder vir, e tá tudo bem, não tem problema. Mas ser servo é muito mais do que ser voluntário. É muito mais. Tá? E aí a gente... Outra nomenclatura que é utilizada nas igrejas, que eu acho que não se aplica, é o serviço social. Eu entendo que a igreja não faz serviço social. A igreja faz diaconia. Essa é a nomenclatura mais adequada para a igreja. Diaconia. E aí, meus irmãos, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor. Está lá o texto de Crônicas. Ele seleciona alguns, Asaf, a turma lá, para adorar a Deus. Adorar a Deus. Passa. E aí a gente tem esses dois eixos do louvor. Isso é muito importante, gente. Ó, a gente tem o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical conduz a igreja à adoração. A direção principal é sempre o trono. Sempre. É por isso, veja bem, agora vem um conceito, que determinadas músicas, elas não deveriam ser executadas na igreja. Mesmo músicas ditas cristãs. Elas não deveriam ser executadas na igreja. Porque ela tem que ter esse ponto aqui, ó. Ela tem que conectar você, ó, com o alto. Seja ela de forma direta ou de forma indireta. Como é que é uma música de exaltação direta? Lá maior, Daniel. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Eu estou falando quem é Deus. Eu louvarei, ele
exaltado, para sempre exaltado. Entende? Então assim, é uma exaltação direta. E agora o que é uma exaltação indireta? Que a gente também chama de cântico espiritual. Que é uma música que te leva a Deus, mas não fala diretamente em Deus. Qual é o livro na Bíblia que tem isso? Esther. Exatamente. Fala de Deus, mas nem Deus cita. É o livro de Esther. Seria um cântico espiritual, se a gente fosse observar musicalmente. Si maior, Daniel. Acordar bem cedo e ver o dia nascer. Canta, Divan, canta. O mato molhado anunciando. O quê? O cuidado. O cuidado. O cuidado. Próxima parte agora é música. Sobre o brilho intenso, me ajude. Espelho a reluzir, descendendo mais profundo abismo. Olha que poesia. Minha alma, tua alma, nossa alma. Pode continuar, que essa música é muito linda. E agora? Vocalista, né? Tânia. Vai! Dentro do meu peito bate forte um coração. Vocal. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Vocal. Expressão de amor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Vocal. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Falou do cuidado, do carinho, do amor, da união, do louvor, de uma forma muito poética, sem ser a adoração direta. Como a gente cantou a primeira, ele exaltado, entende? Então isso é muito bonito. Isso é música de igreja. Sabe, gente? Tem que ter isso aqui, ó. E o eixo horizontal tem que edificar a sua vida. Tem que edificar, porque a música também ensina. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem música cristã que é para você ouvir no seu carro. E não tem problema. Mas tem música que é música de igreja, o canto da igreja. Ela tem um conceito, ela tem uma estrutura, ela tem uma forma. Entende? E ela tem que cumprir esse papel. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, a parte B diz: faça-se tudo para a edificação. Se não houver edificação, não cumprimos a nossa missão. Em nome de Jesus. Vamos para frente. Essa parte aqui, o irmão Gilvan vai falar com mais profundidade na próxima aula, que é a vida do ministro. Pastor, Pois não, meu irmão? antes de ir para esse tópico, tem uma dúvida. Claro. Como eu posso ser servo sem exercer cargos na igreja? Cargos de ensino, liderança, o que for. Boa pergunta, André. Boa pergunta. Eu vou passar essa pergunta para Adson. Adson, responda a igreja aí, Adson. Vocês são meus auxiliares, né? Quando eu não sei, vocês me ajudam. Era pra ter combinado comigo.
eu acho que na igreja sempre vai existir mais demanda do que gente para trabalhar. Não sei se vocês têm essa impressão, todo mundo que trabalha em algum ministério. Sempre todo mundo está bem atarefado, né? Então existem demandas na igreja, principalmente do cuidado com o irmão, e a liderança ou quem exerce ministérios específicos não vai dar conta de fazer. E é aí que eu acho que a igreja entra como, né, a famosa frase do Novo Testamento, uns aos outros. Não sei se vocês já perceberam esse texto. Aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, abençoando. Boa. Então, esse texto traz essa ideia de que todo mundo, a igreja toda, está envolvida nesse processo. Então, vai existir situações, né, na igreja que a liderança às vezes não vai saber, não vai perceber, e você que está sentado do lado do irmão talvez tenha essa sensibilidade. Então, no cuidado, na ajuda, na oração. Poxa, faz 2 domingos que o irmão ali não vem, que senta do meu lado. Talvez o pastor não tenha percebido que ele está preocupado com muita coisa. Será que eu posso orar por ele? Será que eu posso mandar uma mensagem para ele? Boa. Será que eu posso procurar saber como é que ele está? Meu irmão, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Então, eu acho que, André, esse cuidado mútuo da igreja é o serviço também, né? Perfeito, André. Que é invisível, mas é importantíssimo. Perfeito, Atos. Que coisa legal. Não precisa ser necessariamente alguém que ocupe um cargo na igreja para que você possa servir. Essa aqui é exemplo interessante. Sentiu falta de alguém, você pode fazer algo, seja servo. Muito legal. Boa observação. Pois não, Giovanni? Eu acho que outra coisa também, complementando a resposta, e Adson arrasou aí na resposta dele, né? A capacidade dele, que é doutor, né? Para menos, né? Só para completar aqui a resposta, acho que existe uma também diferença quando você olha o cargo na igreja por status. Boa, Giovanni. Você acha importante aquilo, não é porque você quer exatamente servir, mas porque você quer ser chamado por aquele cargo. E aí, as pessoas que são realmente servos, como a gente vê, elas servem mesmo sem ter cargo. Elas servem mesmo sem ter cargo. Então, essas, realmente, não é que o cargo comprometa, mas é como você se vê naquele cargo. Então, eu vou ser diácono, vou ser líder de juventude, vou ser líder do ministério, porque eu quero servir. E se de repente houver uma eleição e outra pessoa for escolhida no seu lugar, você fica bem com isso. Porque você está vendo que alguém mais capacitado, talvez que você, foi escolhido. Ou um tempo de descanso para você, né? Pois é. Então assim, acho que a pessoa ela não fica com ciúme, nem com inveja de um cargo, porque o desejo dela é servir, independentemente do cargo que ela ocupe. Muito bom, Giovanni. Muito bom. Quer falar, André? Pode falar. Eu lembrei agora, acho que eu não sei se eu li em algum canto ou ouvi alguém falar, mas eu ouvi uma vez, ouvi alguém falando que o servir, não deve ser uma ação do cristão, mas deve ser uma característica da vida do cristão. Boa. Então, o serviço deve fazer parte de quem nós somos como cristãos. Muito legal. Os cargos são importantes, os cargos são bíblicos, mas a fala do Giovanni é legal, porque você pode servir mesmo sem um cargo, mesmo sem uma função denominacional. Dá para servir, porque o cristão é servo. E é legal, você também tem um revezamento, você descansa. A gente trabalhou juntos aqui durante 10 anos, não foi, gente? Mais ou menos 10 anos. 10 anos, o Ministério de Louvor. Essa equipe aqui, ó. Essa turma aqui. 10 anos. De semana a semana. Domingo após domingo. Tocando aqui no altar. Só não vinham quando estavam doentes. Só não vinham quando estavam doentes. Foram 10 anos assim. E eu orando para que Deus mandasse um grupo B. Deus manda um grupo B. Eu toquei essa guitarra com esses meninos durante todo esse tempo. Eu mandava, Deus manda um guitarrista. Deus manda um guitarrista. Deus mandou algum, mas não deu certo, não foi? Deus mandou uma turma que não deu certo. Mas aí eu ficava orando. E aí Deus foi abençoando. Depois de 10 anos de intercessão. Parece coisa de mulher orando para o marido se converter. Depois de 10 anos de luta. Aí Deus envia um grupo B. Que os meninos estão aqui. Luan, Ricardo. Só o Gustavo não pôde vir, não sei. E mandou um guitarrista. E é bom a gente revezar, é bom demais, não é, Clebão? Você poder vir e só receber, não é? É muito bom, gente. O departamento infantil, que a gente tem o quê? 233 pessoas participando, né, irmãs? Departamento infantil. E aí, a gente tem uma escala em que as irmãs trabalham uma vez por mês. No máximo 2. Entende? Aí fica servindo uns aos outros, não fica pesado para ninguém.
Isso é muito bom, gente. É muito bom. E que Deus vá mandando outras pessoas para outros departamentos da igreja que a gente precisa de gente para trabalhar, para se envolver. E você pode ser servo, né, do seu jeito, no que diz respeito a não ocupando cargos, enfim. Muito obrigado aí pela essa contribuição. Vamos lá. Vida pública e vida no altar. Gilvan vai falar um pouco mais sobre isso. Veja bem, como eu ministro e como eu sou. Isso aqui é um iceberg, como vocês podem ver. Existe uma parte do iceberg que a gente vê e existe uma parte que a gente não vê. Existe uma parte sua que a igreja não vê, que ninguém vê. Só quem vê é quem? É Deus. E é sobre isso. Então você vir ministrar no altar do Senhor com a vida desajustada, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Salmo 1 diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Está lá no Salmo 1. Vou repetir. Os ímpios não permanecerão na casa dos justos. Na congregação dos justos. Então, gente, não há nada que se faça em oculto, um dia será revelado. Então, se você tem vida dúbia e está aqui no altar, um dia você vai ser envergonhado. Por favor, se conserte, se acerte e caminhe. Porque ou peça para sair. Não é? Ou peça para sair. Entregue e vá viver a vida que você quer viver. Mas se você tem esse tipo de hábito, você vai falhar na ministração, você vai falhar com Deus e um dia você vai ser envergonhado. E eu entendo da seguinte forma, que Deus, eu entendo e vejo, todos esses anos, quando a gente erra, Deus não... Ele procura nos restaurar. Mas quando a gente se mantém no erro, aí não dá. Aí não dá. Dá não. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Na vida espiritual. Eu vou falar um pouco aqui da vida de fora, essa parte nossa aqui. Gente, a música envolve técnica, sim ou não? Sim ou não? Sim, você tem que saber cantar. Esse negócio de que é pra Deus, ele recebe, isso rola não. Entendeu? Dá um dó maior aí, Daniel. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Ele tá num tom, eu tô destonado, nem tom eu tô. Cantando estilo sertanejo, tá? Meus irmãos, esse negócio de que para Deus é de qualquer jeito, isso não existe, isso não é bíblico. Isso é cilado, chuta que é laço. Não, tem que fazer com excelência, alegria e excelência. E isso é bíblico. É bíblico, e eu vou mostrar para você. Passa aí, Clebinho, por favor. Tá aqui, ó. Salmos 33, 3. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem. Toque com o quê? Habilidade. Habilidade. Não é só na música. Aqui está se referindo diretamente à música. Mas em tudo que você fizer ao Senhor, faça com alegria e com excelência. Você vai fazer um bolo. Teve uma ceia que eu fiz o pão. Você estava aqui quando eu fiz o pão? Eu fiz o pão, gravei vídeo, botei na igreja, estou fazendo o pão da ceia. Vocês participaram? Participaram dessa ceia? Menina, eu fiz com tanto amor. E foi suor que caiu ali dentro, viu? Brincadeira. Mas os pães do padeiro, você acha que não tem não, é? E aí fiz com muito amor. Eu fui fazer assim com excelência para abençoar a igreja. Só que a proporção do pão foi muito maior do que a proporção do vinho. Os irmãos ficaram todos entalados. Botei um pedação para os irmãos comer e o cálicezinho de vinho. Depois não, a gente vai corrigir isso. Mas com um pão cheio de amor. Não sei se estava gostoso não, mas amor tinha ali. Amor tinha e tinha de sobra, tá? Eu fiz numa Páscoa, eu fiz o pão uma vez numa Páscoa para a igreja. Os sabores da Páscoa. O pão sem fermento e as ervas amargas. Depois a gente pode fazer de novo, próximo ano, né? Gente, essa é uma perspectiva de talento, de aperfeiçoar o que Deus lhe deu. Em qualquer área.
Tem uma irmã, uma filha de um dos nossos irmãos aqui, que ela faz balé. No Bolshoi, que é o da Rússia, que é o top, né? Lá em Santa Catarina. E ela quer seguir profissão. Ela estava aqui. Aí eu falei com os pais, pedi autorização, rapaz, né, para ela fazer uma apresentação. Ah, pô, tudo bem. Aí eu a convidei. Eu disse, irmã, você quer fazer uma apresentação usando o seu talento para a glória de Deus? E aí, onde é que você faz no altar? Você bola uma apresentação, bota a música e deixa Deus te usar. Só que aí ela, não sei se ela ficou com vergonha, não se sentiu preparada. Ela disse, não, pastor, vamos deixar para outro momento. Tudo bem, mas quando você puder, eu gostaria que você usasse todo esse seu talento que você está aprendendo para a glória de Deus. Uma dança com total reverência, com adoração, exalta ao Senhor, porque a arte glorifica a Deus. E tem que ser com excelência. Tá? Clebão, tu estuda quanto tempo por dia? Eu passo o dia todo com baixo. Desde quando acorda. O microfone. Como eu trabalho com isso, eu passo. Mas antes de virar profissão. Era mais ainda. Era dormir com baixo mesmo, botar na cama. Kleber, vocês sabem, Kleber é um baixista hoje, um músico de referência nacional e internacional. Certo? Ele já gravou com gente da Itália, já gravou com gente dos Estados Unidos, certo? Ele é um músico de nível internacional. Tá? Ele pode não ser famoso como os famosos, mas no meio da música, é difícil você encontrar um músico que não conheça Kleber Lima. Porque é um camarada que se esforçou, que, né, fez aí o seu trabalho. Agora, Clebão, fala rapidinho sua experiência com música secular, música na noite e música na igreja. Rapidinho, vai lá. Eu passei 2 anos em São Paulo, né? Lá eu toquei com muita gente do sertanejo, né? Lá é muito forte o sertanejo, então eu toquei com um bocado de dupla lá. E meu pai era pastor, né? E ele sempre falou assim, Kleber, ó, eu te autorizo a você ganhar seu dinheiro na noite, mas nunca se corrompa, né? Então isso ficou na minha mente, eu comecei a tocar, ganhar meu dinheiro e voltar para casa, né? Assim que acabasse a última música, eu voltar correr. E lá, morei em São Paulo com a mãe 2 anos, toquei com muita gente lá, mas é você tocando com a mente na igreja, com a mente em Deus, né? Assim, tipo, pô, repertório lixo aqui, velho. Envergonhando as mulheres, falando mal né? Falando de traição, não sei o quê. E você toca mal, né? Você tocar aquelas bases de baixo, por mais que seja um groove legal ali tocando, mas eu não sentia. A mensagem não era boa. Eu voltava correndo pra casa, querendo chegar logo em casa. Entendi isso. A mensagem não era legal. A música era boa, mas a mensagem não era legal. Entendeu? Gladson, como foi tua experiência na música, cara? Você é um excelente baterista. Fala um pouquinho pra gente aí. Experiência na música? Desde 2 anos de idade, né? Minha mãe já me levava pra igreja. Eu era da Assembleia de Deus. Depois que eu tenho essa chama pentecostal. Esse fogo! Labareda viva. Metade da Jordânia é da Assembleia. Aí, e são muito bem-vindos. Aí, 10 anos de idade, eu saí da Assembleia de Deus e fui para outro ministério. Aí, meu irmão é músico também, meu irmão é baixista e guitarrista. Então, eu comecei na bateria com 10 anos de idade. Então, eu pegava os baldes de casa e ficava tocando, passava 3, 4 horas. Quando eu ia pro colégio, chegava a mãe jogava os baldes fora. Aí pai brigava com a mãe porque a mãe jogou. Meu pai sempre me incentivou. Legal. Aí depois a mãe entendeu, não, ele quer ser isso. Não, deixa eles quebrar os baldes, deixa então, eles quebrar, né? Pegava os baldes. E sobre ministério, né? Ministerialmente faz muitos anos mesmo, né? Desde 10 anos de idade. Então eu já comecei a tocar. E era assim, eu não entendia muito bem, né, a questão de ministério, né? Como criança, né? Então fui entender lá pros 15, 18 anos quando eu comecei a tocar realmente em outros ministérios, na Advec e tal. Marcha para Jesus já toquei bastante. E foi assim, sempre fui de igreja, sempre fui. Show. Gladson é um dos nossos músicos mais exigentes, né? Se você trabalhar com Gladson, você vai ver que ele é muito exigente, né, meninos?
É muito, 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 né? Com horário, com repertório. Ele é muito metódico. E você, Daniel, como foi sua experiência na música? Daniel, fala demais. Bom dia. Eu vi hoje. Sempre fui, desde de berço, né, da igreja pentecostal, com os meninos da Brasil para Cristo. E o meu primeiro contato com algum instrumento foi através do teclado. 10 para 13 anos, nessa faixa aí. Um diácono da igreja me viu interessado, né? Só tinha um teclado na igreja e vamos, quer aprender? Vamos, tranquilo, vamos. Todo sábado eu ia para casa dele, ele me ensinava lá os acordes, dó, ré, mi. Fui criando gosto, né? Até conseguir comprar um teclado e continuar nessa jornada aí. Quanto tempo de estudo por dia? Você se dedicava muito? Eu sei que você é diferenciado, Daniel. Nem tanto. Ó, tá vendo? Nem tanto. Esse é um abençoado por Deus. Esse cara tem um talento na música impressionante. Se ele estudasse mesmo, se ele fosse um cara de carreira acadêmica, esse rapaz seria um dos tops aí na música. Beleza? Fala pouco. Né? Mas Daniel fala pouco e toca muito. Daniel é um dos músicos mais talentosos no que diz respeito à execução do instrumento que eu já conheci. E aí, hoje participa com a gente o irmão Nicolas, que tem uma experiência musical assim sensacional, músico de carreira, músico excelente. O irmão Múcio também é uma bênção. E tem os meninos do grupo B que estão iniciando nessa jornada. E eu acredito que isso tem sido bênção para eles perceberem, né, o trabalho que é fazer tudo com excelência para o Senhor. Amém? Passemos. Essa é uma frase da Darlene. Esse sobrenome é bem difícil, né? Eu acho que é Zutket, alguma coisa assim, né? Que é daquela irmã que foi uma das pioneiras no Hillsong. Muita música que a gente canta aqui, versão dela. Deixa eu ver, só maior aí, Daniel. Deixa eu ver se é. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Pronto, essa é uma das muitas músicas que o povo do mundo traduziu para suas línguas para cantar, tá? Foi ministrado por essa irmã. Essa irmã, assim, é uma bênção, tá? Ela é a mentora de Ana Paula Valadão. A Ana Paula Valadão olhou para essa mulher e disse: caramba, essa mulher é uma referência para minha vida espiritual, para minha vida como ministra do Senhor. E ela foi assim uma influência muito legal, assim como o Ron Kenoly, não sei se vocês lembram, o Ron Kenoly morreu há pouco tempo, mas foi uma influência muito positiva na adoração mundial, tá? E a frase dela é a seguinte: nós lideramos a adoração sendo os primeiros a adorar. E lembrem-se que adorar não é música, adorar é vida. É vida no altar, tá? Podemos passar. A importância da interpretação. Quero entrar nesse ponto. Esse ponto é muito importante, gente. Mas muito importante, tá? Muitos cantam corretamente, poucos interpretam corretamente. Poucos interpretam corretamente, tá? Interpretar não é teatralizar. Não confundam as coisas. É compreender profundamente a mensagem da canção para que a condução reflita o sentido correto. E aí onde entra aqui, gente, a interpretação do canto. Como eu vou cantar? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram, embora seja uma intenção diferente, mas é interessante o que eu vou falar aqui. Vocês vão entender. Vocês já viram alguma dançarina de auditório triste? Esses programas de auditório, aquelas bailarinas. Já viu alguma triste, chorando? Um cara... É sempre com uma expressão de alegria. Porque aquilo tem um objetivo. Ela pode estar toda mal, estar ali, mas ela precisa passar para o público que aquele ambiente é um ambiente alegre. Então não interessa como você está. Sorria, entra no palco e dê o seu melhor. Esses programas de auditório, Faustão, Gugu e tantos outros, esses programas de auditório começaram em teatros. Depois que foram para a TV.
Eles começavam em teatros como apresentações de teatro. Tinha um apresentador, ele chegava no teatro, e aí, gente, tudo bem? Aí tinha a banda, tinha as bailarinas, aí vinha a atração musical, aí vinha, cantava a atração local. E aí, só que isso foi tomando uma proporção tão interessante que criou espaço na TV e é o que vocês já conhecem hoje. Mas isso começou nos teatros. E hoje já nem funciona tanto. Porque hoje já é outro formato de entretenimento e assim vai. Pois não, irmã? Corre aqui com o microfone aqui. Chega aqui, Eduardo. Bora, Eduardo. Corre, Eduardo. Não, ele vai. Eduardo tá aqui. Pois não. Certo, irmão, por favor, fique em pé. Pode. Irmãos, queridos, o Ministério de Louvor leva a igreja à adoração. Sim. Certo? Nos ajuda a entregar o nosso melhor a Deus, entregando o seu melhor. Mas isso que o pastor acabou de falar, que o ministro de louvor, mesmo que esteja passando por uma dor enorme, por um luto, ele tem que chegar aí e sorrir, como as bailarinas do Faustão ou do Gugu faziam, e nos levar à adoração, mesmo estando sofrendo, dando o seu melhor, cantar músicas que são alegres, que nos levam a dançar no nosso lugar, bater palma, mas ele está destruído por dentro. E ele não demonstra isso para a igreja, e o Senhor sonda do coração e sabe. Mas isso não seria performar, teatralizar? Boa pergunta. Entendeu? Porque Sim. Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Diante do Senhor, nós estamos sempre alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força e nos ajuda nos momentos de tribulação. Uhum. Mas quando entregamos o nosso melhor para o Senhor, o nosso coração, a nossa vida, Ele que sonda o nosso ser por completo. Ele não sabe que nós estamos destruídos por dentro. E Ele não é o Deus que nos restaura a força e o vigor. Uhum. E Ele não leva a igreja a nos sustentar quando estamos diante dessa dificuldade. E como é que nós vamos orar pelo irmão Kleber aqui para Deus restaurar as forças dele e trazer de volta o sorriso, a alegria para a vida dele, se a igreja não sabe que ele está passando por uma dor enorme? E ele, como ministro de louvor, ele tem que performar diante da igreja, porque a igreja não pode se entristecer e sim louvar a Deus com alegria. Mas na nossa tristeza, na nossa tribulação, não é o Deus que nos sustenta? Sim. Não é o Deus que nos usa para sustentar o irmão na dor? Não é esse serviço que o irmão Adson falou, o irmão André, o irmão Gilvan, que a igreja sustenta um ao outro? E como igreja, nós não podemos dar força ao Ministério de Louvor, mas só podemos fazer isso se o Ministério de Louvor for transparente nos seus sentimentos. Então, minha pergunta é isso. O pastor acabou de dizer que o Ministério Louvor ele tem que sorrir, enquanto leva a igreja a se render ao Senhor. Mas não seria isso uma teatralização diante da igreja e do Senhor? Muito bem. Sua pergunta é excelente, tá? E a resposta, ela vai, assim, ter uma linha tênue, tá? Veja bem. Primeiro, vai muito da intenção do seu coração. Porque eu não tenho como saber se eu estou interpretando de forma teatral ou se eu estou interpretando com intenção de abençoar a igreja. Veja bem. Pensa comigo aqui. Suponhamos que uma pessoa que canta aqui com a gente esteja com câncer. Câncer é uma doença barra pesada. Concordam? Bem difícil, tá? Tá doente, etc. Mas ela vem aqui e canta: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Como é que a gente observa? Rapaz, uma pessoa doente, será que ela está interpretando? Será que ela está encenando? Porque ela está doente. Né? Ela está sofrendo. A quimioterapia dessa semana foi barra pesada. E o que faz ela estar aqui cantando? Fé. O que mais? Confiança no Senhor. Mais o quê? Gratidão. Mais o quê? Testemunho. Muito bem a observação. Repita, por favor, irmã
Simone. É porque eu me lembrei do versículo que fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso. Né? Independente. Isso é um cântico de quê, gente? Fé. De fé e o que mais? Dentro da fé. É aquela confiança, aquilo que nos faz... Eu acho que é você não viver de acordo com as circunstâncias. Pelo menos é o que Deus tem me ensinado. É você viver olhando além das circunstâncias. O justo viverá pela fé, né? Isso. Isso dá no coração. Pois não, Gilmar? Muito bem colocado a sua indagação. Mas é assim, precisa entender. Ele tá mal espiritualmente, ou como é que fala? Tá doente, esse tipo de coisa. Mas o talento que ele tem não vai deixar de ser apresentado a Deus porque ele está assim. E outra coisa também, quando eu falo teatralizar, de performance, é você atrair atenção para uma coisa que não deve receber atenção. Eu acho que aqui vocês lembram, talvez Rodrigo não, aonde seja isso, daquele filme De Volta para o Futuro. Tem uma cena de Marty McFly, no primeiro episódio, quando ele está cantando no baile dos pais dele. Quando Gilvan se levanta para interpretar, segura. Comigo, um caprichado. Segura. Aí você se lembra dessa cena, que ele começa a tocar a guitarra, aí ele se joga, o pessoal para e fica... Ele... solo dentro de guitarra, aí ele se levanta, fica... Eita, ninguém... entendeu o que eu estava fazendo, mas os seus filhos um dia vão. Os pais dele, né? Assim, o que eu falar, ele foi performático, né? Mostrou todo o talento dele que ele tinha na guitarra, e ele estava trazendo naquela hora a atenção de todo o baile para a performance dele. Então a ideia de teatralizar é mais nessa ótica de você interpretar alguma coisa que não é para você interpretar ali. E segundo ponto, eu vou falar com mais isso semana que vem, é você expressar uma vida que você não tem, principalmente em aspectos morais. Eu chego aqui, demonstro, sou um cara que sou muito espiritual e não tenho essa vida. É um teatro. É um teatro. Aí é um teatro. Eu expresso, sou um cara que leu muito a Bíblia e não leio a Bíblia. Então eu chego, irmão, vamos lá, ler a Bíblia todo dia, porque tem que ler todo dia como se eu estivesse lendo. E às vezes é fácil identificar aqui na frente aquela pessoa que está ensinando algo que ela não vive. Dá para identificar isso. Então a ideia de teatralizar, você quer impressionar positivamente algo que você não é um exemplo naquilo. Eu acho que a ideia do teatralizar, a ideia da performance é isso. Mas sim, repito, o mão tá quebrado, tá em caca e meus cacos. Mas mesmo com isso, ele vem e traz o talento dele para o Senhor, e isso aí está correto. Asaf, que eu fui citado muitas vezes aqui, Salmo 73, Asaf disse, ele estava louvando a Deus, Asaf lá, e o ímpio lá, vivendo do bom e do melhor, e ele padecendo, comendo, literalmente, né, expressão bem popular, o pão que o diabo amassou, e o rico ímpio lá vivendo bem. Você acha que estava louvando a Deus muito feliz com isso? Não. Mas ele era um levita, ele foi comissionado para fazer parte do louvor do templo, então ele estava ali entregando o talento dele ao Senhor, mas o coração dele estava triste porque ele estava passando sérias privações, enquanto os ímpios viviam bem. Então, é só separar isso. É o talento dele, apesar de como ele está. Muito bom. É o talento dele. Segundo, você querer performar, teatralizar, impressionar e ver positivamente em algo que você não vive, né? Como assim? Eu faço isso. Não. Então, muito bom. É mais nesse sentido aí. Obrigado, Gilvan. Espero que tenha esclarecido um pouco mais aí, mas é uma dúvida bem interessante. E vamos avançar. Música, falamos? Pega o microfone. Mais ou menos nesse contexto, né? Eu sempre, na minha caminhada de fé, eu aprendi a demonstrar os meus sentimentos em toda a área na igreja, né? Principalmente no louvor, porque foi no louvor que eu aprendi a abrir meu coração para Deus e principalmente em meio às minhas alegrias e às minhas lutas chorar. Porque sempre quando eu prendia aquele sentimento em cima de mim descarregar de forma negativa. E quando eu comecei a abrir isso para Deus, mediante de estar 1000 irmãos na minha frente, mas se eu chegar para Deus, eu choro na tua presença por alegria, amém, pela tua palavra, isso sou eu.
eu não vou me importar, porque eu estou falando com Deus naquele momento ali. Então, às vezes eu já não sei se essa maneira de ser, certo? Está dentro, mas é a maneira que eu realmente me sinto feliz, gratidão e sendo verdadeiro com Deus. Obrigado, Múcio. Pastor, deixa eu só chamar um pouquinho. Pois não. O pastor falando aí, né, da capacidade que os nossos músicos têm. Eu já falei aqui diversas vezes, né, o quanto eu me sinto grato por fazer parte de uma igreja que há tanta gente talentosa nos instrumentos. Né? Todo domingo, toda quarta, é o pessoal que se reveza, tem Luan, tem Ricardo que vem para cá. Eu acho isso uma benção que a igreja tenha tanto talento assim. E aí, pastor Lucas, fica imaginando assim como tentador você, puxa, eu tô aqui com todo o meu talento, servindo a ele, porque tá só ganhando dinheiro com isso. É verdade. Dinheiro com isso. Podia estar ganhando grana com isso, é verdade. Então, assim, o que eu oro muito a Deus é que Deus guarde o coração de todos vocês, para vocês sempre saberem isso. Aquilo que eu posso fazer como Kleber, aqui da aula, mas aquilo que eu faço para Deus. E aquilo que eu faço para Deus, assim, eu queria ter condição de dar um salário para cada músico aqui. Também. Né, porque eles realmente são muito talentosos. Mas Deus que abençoe a vida de todos vocês, Daniel, por vocês colocarem o talento de vocês para cultuar ao Senhor e prestar louvor ao Senhor. E claro, não pode esquecer o pessoal da equipe técnica também aí, né? Top. Que não aparece muito não, mas é um pessoal abençoado, Deus que enche a vida de vocês de muitos galardões. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Gente, a pergunta da irmã Rosa é interessante, porque a gente também pode cair num outro extremo. Qual é o outro extremo? Tô mal, então não vou fazer. Tô mal, então não vou. Tô mal, então não vou entregar. Por quê? Porque eu não tô bem. Tu já pregou alguma vez tretado com Riva? Não, não ouvi. Poucas, mas já teve. Sim! Tu já pregou tretado com Lana? Acho que sim. Acho que, olha, vai ser pastor. Tu já brigou tretado com Juliana? Eu já preguei tretado com Natiane. Já preguei tretado comigo mesmo. Já preguei tretado com a vida. Já preguei querendo chutar o balde. Já preguei com um bocado de sentimento. Eu poderia usar isso, ou a gente poderia usar isso e não entregar. É o outro extremo da coisa. Tu já tocou tretado com a Amanda? Acontece, meu irmão. Mas se acerta, tá tudo bem. Gente, acontece. Doente, etc. Já preguei com febre. Já preguei com labirintite. Ontem eu estava mal pra caramba. Eu compartilhei com alguns. Antes de começar, eu cheguei assim e disse: gente, eu não tô legal. Eu tô tonto. Se eu cair, vocês me segurem. Tá? Ou é taxa alta, ou é labirintite, ou é Jesus querendo me levar e a alma já tá querendo sair do corpo. Tá? Ok. Mas, quando comecei a louvar, passou, deu certo, amém. Bonzinho, fiquei bonzinho. Entende? Então, é um outro extremo. Percebe como é muito delicado? Muito delicado. Então, tem muito a ver com o que você sente. A palavra de Ivan foi muito legal. Querer passar algo que não é. E, gente, tá mal, dá pra vir, dá pra cantar, dá pra fazer, dá pra entregar. Entende? Pois não. Recentemente, o irmão Luan, que canta aqui. A mãe dele faleceu, ele estava aqui. Boa, foi? Boa, muito bem. A mãe dele, ele estava com louvor, a mãe dele faleceu na semana que ele estava para louvar. E aí, Luan, dá para fazer? Dá, pastor, vamos fazer. E cantou aqui, lutado, cantou. Tu és soberano. E amém. Aí onde entra o detalhe, né? Irmão, deixa eu avançar, que falta 15 minutos. Senão eu não vou conseguir dar o conteúdo, tá? Então, assim, é entregar. E tem coisas, gente, que a gente não vai conseguir. Só Deus. Só Deus vai saber do seu coração. Só o Senhor. Entende? Só o Senhor. Tá? E vamos avançar? Porque senão eu não vou conseguir entregar tudo. Diga. Não, só lembrando que vocês falando aí de Paulo e Silas, né? Eles estavam mal e foram louvar a Deus e Deus. Muito boa. Uma coisa de Paulo e Silas. Paulo e Barnabé. Grande treta. Lembram? Grande treta de Paulo e Barnabé. Treta esta que eles se separaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro.
E aí Deus usou de uma forma espetacular. Em vez de sair uma comissão missionária, saíram 2. E Deus tem o seu jeito para consertar as besteiras que a gente faz, né? Gente, ainda dentro dessa linha de interpretação, tá? Que não é teatralização, que Gilvan definiu muito bem, de uma forma maestral, certo? Veja bem, de um canto desalinhado e um canto alinhado. Passa aí. Gente, nós temos uma música, nós temos Alto Preço. Que música é essa? Lá menor. Que diferença, né, cara? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Pronto, só até aí. Pronto. Essa música é uma música que tem uma proposta. Qual é a proposta dessa música? Tá até aqui, ó. Quebrantamento, arrependimento, né? Então, essa é a proposta da canção. A gente quer passar uma mensagem, tá? Geralmente nós cantamos ela no momento de comunhão com a igreja, que a gente quer que a igreja que a igreja reflita, no momento de ceia do Senhor, porque é um momento de contrição. Essa é a proposta, tá? E aí como é que se comunica essa canção? Aí vem a interpretação daquele que está louvando a Deus. Ele comunica de uma forma de rendição, de reverência. Aí a gente vê que as frequências elas estão, né, no mesmo ambiente. Então essa é uma proposta ideal, tá? É você cantar, eu sei que foi pago um alto preço. É você lembrar do que Cristo fez por você. E aí você vai trazendo uma contrição, você vai trazendo um tempero para a música do que a música pede. Agora, olha só. Você pode até pensar assim, mas pastor, será que isso... Não sei, pastor. Mas se você fizer do contrário, você vai sentir e a igreja não vai reagir ou vai reagir de uma forma diferente. Vamos para o próximo passo. Olha só. Uma canção desalinhada com a interpretação. Música, alto preço, mensagem, quebrantamento e arrependimento, expressão vocal e facial, celebração festiva, sorriso constante. Será que tem alguma coisa a ver com essa música? Entende? É errado? Não é esse o ponto. Certo e errado não é isso. É o que a gente quer entregar, qual é a proposta. Por que falo isso? A gente tem a festa da colheita aqui. A gente tem a festa da colheita. E a gente pega uma ruma de música lenta e coloca em ritmo de forró, em ritmo para frente, porque a proposta da festa da colheita é qual? Alegria. A proposta de uma festa alegre, com celebração. A gente pega uma ruma de música e coloca para frente. Com ritmos para frente, porque essa é a proposta. Mas se eu pego alto preço, só Daniel, sem a banda, só Daniel, vai lá. E aí eu canto, pulando, alegre, sei que foi pago um alto. Tem alguma coisa a ver numa ceia do Senhor? O que é que tem a ver numa ceia do Senhor? Vocês estão entendendo qual é a mensagem? Está tudo desconjuntado. Você que estiver aí no banco, você vai olhar assim que o pastor está doido. O pastor não está bem não. Está não. Está totalmente desconectado com a proposta. E isso não tem a ver com certo, errado, feio, bonito. Tem a ver com o que a gente quer entregar. Um funk, né? Um funk, o Clebão gosta. Né? As músicas e tal. Aí, gente, tem a ver com isso. Tem a ver com proposta. E aí, olha só. A interpretação desconectada anula a mensagem. Anula a mensagem, anula. Deixa eu falar uma coisa aqui legal. Às vezes, e isso se aplica em outras áreas da igreja. Vou dar um exemplo. Roupas inadequadas. Se você subir no altar com a roupa inadequada, acabou. Perdeu. Perdeu o que você ia entregar. Acabou. Subiu no altar com a roupa inadequada, chamando a atenção de parte do seu corpo, ou uma coisa muito... perdeu, meu irmão. Acabou com o que você ia entregar. É mais ou menos isso aí, ó. Né? A gente vai de terno e gravata para a praia? Entende? Está errado? Não, mas é desajustado. É desconectado. Está errado? Não, tem gente que quer ir e vá. Mas está desapropriado. É sobre isso. As frequências não são as mesmas. E a física explica isso de uma forma bem interessante. Ó, a afinação do instrumento, isso é legal. Vou tentar explicar de forma científica aquilo que rola no nosso coração. Tá certo? Vou tentar explicar isso aí.
E a Bíblia fala sobre isso, mas não fala no termo técnico. Veja bem. O nosso corpo, ele é composto de uma estrutura em máxima, né? No nível máximo. É a carne, tá certo? O nosso corpo, a maior composição do nosso corpo é de carne, correto? Sim ou não? Não. É água. É água. Tá? O nosso corpo em um adulto, dependendo da sua proporção, né, ele pode chegar até 60% a 65% do seu corpo é de líquido. Numa criança, de 75% a 80%. Você pegar a menina de André, ali é 80% de água. A cabecinha dela, ainda em formação, você mexe, está toda sendo formada, ainda é líquido puro. A muleira, fechando a muleira. Certo? Então, o seu corpo, ele é, se um adulto, em torno de 60% a 65% de líquido. O que é que as vibrações sonoras fazem com os líquidos? Eles movimentam. Pensem no mar. Olhem no mar, o mar líquido, né? Tranquilo, as águas ali tranquilas. Mas se vierem as ondas, o que é que vai acontecer com o mar? Ele vai começar a ficar agitado. E se ele vai ficando agitado, ele vai ficando em movimento. E pronto, gente. O que é que as ondas sonoras fazem no nosso corpo? Que é de 60% a 65% de água, fazem com que as vibrações, elas mexam com a gente. É por isso que você tem sensações. Na sua cóclea, você sabe o que é a cóclea, né? Está aqui dentro do seu ouvido. Tem um tímpano, sabe o que é o tímpano? Pronto. Ô Gladson, bata aí no surdo, com força. Pronto. Isso é o seu tímpano. Seu tímpano é como esse instrumentozinho aqui. Bate de novo aí. Bateu. Aí essas ondas, essas vibrações, elas são enviadas para a cóclea, que parece uma concha. Uma concha não, um caracol. E lá dentro desse caracol tem um bocado de pelinho. Que eles vão fazendo como se fosse um... Pensem num campo de trigo. Pronto. Isso são os pelinhos que ficam dentro da sua cóclea, e na sua cóclea tem líquido. Líquido. A vibração do tímpano, que é o que Gladson fez ali, vai vibrar a pele vai mexer a aguinha, aquele líquido que tem ali dentro, aqueles pelinhos, eles vão se mexer. É o labirinto, isso. Labirinto, exatamente, Gilvan. E aí, essas informações vão para o cérebro. É isso que acontece com a gente. Essas sensações. Aí, dependendo da emissão sonora, aí você vai ter movimentos. É sobre isso. Entende? E até 1930, antes, as frequências de afinação elas eram irregulares. Se você chegasse aqui no Brasil, o cara estava afinado em Lá. Lá na Europa estava afinado em Lá também, só que as frequências eram diferentes, não dava para tocar junto. Antes era aleatório. Aproximadamente em 1930, se juntou um conselho e se estabeleceu que a afinação ela deveria ser um padrão de 440 Hz, o Lá. Toca aí, o Lá, Clebão, o Lá. Pronto, essa corda, ela tá vibrando em 440 Hz por segundo. 440 Hz, pronto, essa é a vibração, tá? Depois de 1930, pronto, se estabeleceu que essa é a afinação padrão, certo? Antes não tinha, então era 432, 438, etc. Isso, no diapasão. Aí, olha só, eu pedi para Daniel colocar o teclado dele em 432 Hz. Ele vai tocar a mesma nota. Toca aguda. Lá. Mais agudo. Pronto. Ele está em 432. Toca de novo, Daniel. Clebão, faz um lá aí. O agudinho. Toca aí. Você consegue perceber uma pequena diferença? Toca aí. Consegue perceber uma pequena diferença? Pronto, é coisa tão pequena, é quase imperceptível. Clebão tá errado? Ele tá afinado errado, Clebão? Tá afinado errado ele? Não tá. E nem Daniel. Eles estão em frequências... Exatamente. É sobre isso. Não tem a ver com certo ou errado.
é importante que a gente esteja trabalhando na mesma frequência. Esse é o conceito. Tá? Avancemos para o ponto final. Pode voltar lá para a afinação, viu, Daniel? Escolha do repertório. Com isso a gente encerra o nosso trabalho de hoje. Princípios de Neemias. O princípio de Neemias, para escolher um repertório. Como é que é isso, né? Ó, eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Gente, vocês conhecem, lembram da história de Neemias? Reconstrução do templo, reconstrução dos muros, tudo isso. Só que tem um ponto interessante. Neemias não era sacerdote, Neemias não era escriba. Neemias, ele trabalhou era um administrador. E ele foi até tentado para entrar no templo. Ele foi tentado para entrar no templo. Os caras querendo sabotar o negócio, tentaram convencê-lo a entrar no templo. E aí ele disse, não, eu não sou sacerdote. A turma estava armando contra ele, porque se ele entrasse no templo, os caras iam usar isso contra ele. Ei, é interessante, a história de Neemias é muito legal. Mas aí, quando as coisas estavam caminhando, se teve a ideia de que, opa, a gente precisa resgatar a espiritualidade do povo. Chamaram o Esdras, que era um escriba, que tinha autorização para fazer o processo, leu o texto e olha só, que observação. Vamos ler juntos? 3, 1, 2, 3. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Essa é a estrutura principal para a escolha de um repertório. Aquilo que se faz na igreja. Aquilo que é colocado diante dos irmãos. A igreja está entendendo a mensagem? A igreja está entendendo o que a palavra de Deus diz? E eles faziam de uma maneira que o povo entendesse. E aí vamos lá. Passa aí. Da escolha de um repertório. A mensagem precisa ser compreendida antes de ler, de ser cantada. Faça essas 4 perguntas antes de ministrar, antes de escolher uma música. Primeiro, o que esta música ensina à igreja? Ah, a música é muito bonita, a música tem isso, tem um contexto. O que é que ela ensina? Primeiro ponto. De forma geral, o que é que ela ensina? Lembra do exemplo do Kleber? O cara tocava, as músicas eram boas, mas ensinava coisa ruim. Ponto 2. O que o autor original quis comunicar? Pergunta importante. E às vezes a gente tem isso nas músicas... És Deus de perto e não de longe. Eu entendi o coração do compositor, só que, cara, não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Então vamos corrigir? Vamos observar isso? Ponto 2. Ponto 3. A teologia deste texto, dessa canção, é estritamente bíblica? Ela tem amparo bíblico, ela tem defesa na palavra de Deus, ou ela está dando um contraponto? E por fim, qual é a expressão vocal e física adequada para esta mensagem? Qual é o estilo de música? Qual é a proposta do culto? Que aí vem o slide seguinte, passa aí. Se a gente tem um culto evangelístico, a gente precisa de canções cristocêntricas, evangelísticas e acessíveis ao visitante. Me dê um exemplo de uma música para um culto evangelístico. Rápido, 1, 2, 3, pô, vamos escolher o repertório, vamos lá. Foi na cruz, Sol maior. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Legal. Um culto de ceia do Senhor, foco na cruz, redenção e sacrifício. Vamos escolher uma música para o culto de ceia, qual? Rude Cruz. Bota um funk aí, vai lá, vai, manda aí. Manda pro... Vai, aquele arranjo que vocês fizeram, vai. Rude Cruz, vamos lá, ceia do Senhor, simbora. Música, vamos cantar? Olha aí, swingzão. E preparou? Rude Cruz se erigiu, dela
melodia. Foi. Ficou legal? O arranjo ficou bacana? Eu gostei. Arranjo de Kleber Lima. Eu achei massa. Mas é aplicável a um culto de ceia? Não. Frequências diferentes. Não tem a ver com certo, errado. Não. A frequência. Tá? Tem que estar nos mesmos hertz para a coisa acontecer. Entende? Senão fica desconecto. Vamos, aí o cálice aqui, o vinho derramando. O vinho derramando. E agora, meu Deus do céu? Entende? É sobre isso, cara. Clássico, no modelo tradicional. Mesmo tom. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E a igreja canta: se eu amo, cantemos. Se eu amo a mensagem, suas bênçãos eu vou proclamar. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei também minha cruz. Levarei também minha cruz. É por uma coroa trocar. Cai melhor para um culto de ceia essa versão, sim ou não? Claro, gente. É sobre isso. A gente vai fazer a festa da colheita. Beleza. Então dá pra gente fazer. Agora, imagina a gente na festa da colheita. Todo mundo lá vendendo a pamonha, vendendo a canjica. Todo mundo alegre. Aí você mete uma versão dessa. Percebe a frequência? É outra proposta. É outra intenção. Gente, o pastor falou aí de forma muito bem colocada a parte científica da música, de frequência, mas outra palavra que a gente pode usar, talvez, de nossa pertença ao vocabulário do pessoal, é coerência. Boa, Gilmar. É que a música já é coerente com o momento, não é? Obrigado pela contribuição. Muito bem. Culto de missões, que tem a ver com proclamação, envio e compaixão pelas nações. Me dê um exemplo aí de música de missões. Até que ele venha, já para Cristo. Boa! O que mais? Eu tenho um chamado, jamais. Pronto, aí você tem várias músicas que têm esse contexto missionário para despertar na igreja, através da música, um ensino e uma missão. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Gente, é sobre isso, cara. É sobre isso. E consagração, né? A gente vai fazer um culto de consagração. Topo fazer um culto de consagração? Eu topo. A gente pegar uma quarta-feira aí, a gente faz um culto só de consagração. A gente começa com jejum no domingo. Vamos embora? Né? Quem faz jejum, faz jejum. Quem não faz, não faz. Mas quem faz, né? Tem gente que não pode fazer por questões de saúde, né? Não dá para fazer jejum. Mas se você pode, a gente faz um jejum. Na quarta-feira a gente entrega aqui, faz uma consagração, abre mão de algumas coisas que atrapalham a nossa vida. Aí, santidade. Vamos uma música aí para essa temática, um culto de consagração. A gente faz como? Diga aí uma música. Eu quero ser Senhor. Boa sugestão. Ó, que lindo. E a gente consegue. A frequência boa. A coerência. Como um vaso nas mãos do olê. É sobre isso, gente. É sobre isso. Pegue a minha vida e faça de novo. Eu quero ser. E vamos encerrar aqui, viu? Eu quero ser um vaso. Muito bem, muito bem. Gente, é sobre isso. E se o culto não tiver temática, adoração ao Senhor. Ele exaltado,
grandes coisas o Senhor fez por nós e por aí vai, tá bom? Então, gente, encerramos nossa aula aqui. Esta é a penúltima aula do nosso curso. No próximo domingo teremos a nossa última aula. O material desta aula está em PDF, já está lá no grupo da igreja, tá certo? Pode baixar lá. E é isso. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar. Oremos. Soberano Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, ó Pai, a entregar o melhor ao Senhor da melhor forma. Através, ó Pai, do ensino da Tua Palavra, entendendo também o que é as coerências, ó Pai, um culto que está alinhado dentro de um propósito. Muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela contribuição dos irmãos aqui. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Nos leve em paz para casa. Amém. Vão em paz em nome de Jesus e até mais tarde.